Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, querido irmão, é uma alegria a gente poder hoje estar partilhando mais uma vez, ter essa oportunidade de partilhar mais uma vez a Santa Palavra. Eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos nesse apostolado firme, anunciar a palavra, porque esta palavra é a palavra que salva, que cura e que liberta. É a palavra do Senhor. Estamos no mês de setembro, então dedicando uma atenção redobrada à palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler hoje de São Lucas, nesse belíssimo capítulo 6, versículos de 1 a 5, Jesus está mais uma vez em embate com os fariseus a respeito de leis exteriores. Mas eu gostaria hoje de pegar aqui, uma vez que a gente já falou bastante disso, mas a hermenêutica, né? Ou seja, a interpretação dessa palavra, ela nos permite por vezes fazer uma interpretação mais ampla. Então hoje eu gostaria de pegar essa última frase do Evangelho que Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ao Jesus dizer isso, ele se coloca como o novo sábado. Porque o que era o sábado para o judeu? O sábado para o judeu era o dia do descanso. Era o dia que Deus descansou de toda a sua obra. E o judeu, ele guardava, segundo a prescrição da lei de Moisés, o sábado como um dia santíssimo, como um dia sagrado. Jesus, como diz os padres da igreja, os santos padres, o legislador, Jesus que é o Senhor, ele que deu a lei do sábado, então ele é o único que pode revogar essa lei, é o único que pode modificar essa lei do sábado, é o único que pode levar essa lei no coração do ser humano a uma perfeição, e é isso que Jesus quer fazer neste texto do Evangelho. Quando Jesus se declara Senhor do sábado, ele está dizendo para os judeus da sua época, e ele está dizendo para nós hoje, que ele é o nosso descanso. Porque o sábado para os judeus era o dia de descanso. Era o dia sagrado. Era o dia de guardar e de lembrar a lei de Deus. Era o dia então que o judeu não fazia nada. Ele estava totalmente dedicado às coisas de Deus. Jesus então se coloca como o nosso sábado. Como verdadeiro sábado, como o nosso descanso, como a nossa paz. Jesus se coloca como a nossa alegria, Jesus se coloca como o nosso amigo, como o nosso médico, Jesus se coloca como legislador da nossa vida. Ao fazer isso, Jesus nos convida então a um abandono na sua pessoa, se colocando então como aquele que quer nos dar o verdadeiro descanso. Aqui está, meus irmãos, o centro dessa meditação de nossa hoje. Jesus está se colocando como o verdadeiro descanso para nós. E isso é latente, e isso é importante, porque Santo Agostinho disse algo parecido. Santo Agostinho diz assim: nossa vida, a nossa alma, ela está inquieta e ela só encontra descanso quando ela se abandona em Deus, quando ela está em Deus. Então veja,
a verdadeira alegria para a nossa vida, o verdadeiro descanso para a nossa vida é estar no Senhor Jesus. Não é outra realidade, não é outra coisa. Meu irmão, minha irmã, nada nesse mundo pode nos trazer uma satisfação plena na nossa vida que não seja estar mergulhado em Deus. Que não seja estar mergulhado em Jesus e nas suas coisas. Que não seja estar mergulhado na santa palavra de Deus. Que não seja estar mergulhado, voltado para as delícias que Jesus quer comunicar à nossa pobre alma. Ele é o nosso descanso. E juntando isso com a frase de Santo Agostinho, nós conseguimos entender por que o mundo de hoje, o mundo moderno, ele anda tão agitado. Veja, nunca foi tão grande, nunca esteve em tão grande escala no nosso mundo a realidade da depressão, a realidade das doenças psicossomáticas aí já conhecidas, mas novas doenças psicossomáticas que estão aparecendo no nosso meio. Crise de ansiedade, síndrome de pânico e tantas outras derivações que vêm disso e de outras realidades psicossomáticas, e que o homem ele está num completo surtamento. O homem moderno ele está surtando. Mas veja, qual é o diagnóstico que nós fazemos? O diagnóstico que nós fazemos é um diagnóstico em confronto com a palavra de Deus. Porque o homem, ele tem buscado o seu descanso, a grande maioria, não em Deus. E muito pelo contrário, além de não buscar o seu descanso em Deus, ele está banindo e repelindo Deus da sua vida. E nós estamos vendo as consequências desse ato do ser humano. Não é outra coisa. O problema não é financeiro, meu irmão, minha irmã. O problema não é de saúde, simplesmente num plano patológico ou biológico. O problema é muito mais sério. O problema é muito mais grave, porque o ser humano, ele baniu Deus da sua vida e ele não descansa mais em Deus. Quantos irmãos, e aqui eu não estou fazendo crítica, né? Mas o seu descanso é só shopping, viagem, festa e Deus. Deus fica onde? Olha, eu quero dizer para vocês, irmãos, não se preenche vazio com vazio. Essas coisas, elas podem ser agradáveis na hora, mas a nossa alma anseia por mais. A nossa alma deseja muito mais do que uma tarde no shopping, que é maravilhoso, do que um passeio com a família, que é maravilhoso, do que tantas realidades que nós fazemos, que é maravilhoso. Mas você há de convir comigo que o ser humano, mesmo fazendo tudo isso, ele se encontra cada vez mais vazio, cada vez mais sem um sentido para viver. Quantas pessoas vivendo crises existenciais? Quantas pessoas vivendo crises existenciais? Crise no matrimônio, crise na sua vocação, crise na igreja, crise na vida profissional. Ora, isso é fruto de quê? Da incapacidade do homem? Não, não. O homem é bem capaz porque Deus ele capacitou o homem, mas é porque o homem ele baniu a única coisa, aquele alguém, aquela pessoa que pode preencher e que pode levar todas essas outras coisas que são muito boas a um sentido pleno. Meu irmão, minha irmã, nada do que o ser humano está fazendo, buscando as suas diversões, banindo Deus da sua vida, pode preencher o coração do homem, mas é vivendo aquela palavra que o Senhor diz em Mateus 6,33, é que vai dar sentido a todas essas realidades. O passeio será extraordinário, o passeio no shopping será extraordinário, a viagem em família será extraordinária, a sua vida profissional será extraordinária, tudo isso será muito maravilhoso quando nós vivermos a palavra de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Aqui está a solução para nós vivermos o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso, o verdadeiro lazer, e que não pode existir se o Senhor
ele não estiver em primeiro lugar na nossa vida, e se ele não for o nosso sábado verdadeiro, e entenda quando digo sábado, eu estou falando do nosso verdadeiro descanso, que só Jesus ele pode conseguir para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.